Olá pessoal, tudo bem? Estão gostando? Então nós vamos estudar o livro inteiro, Fundamentos da Capa Branca. Esse é o exemplo número 11. Esse daqui é o primeiro exemplo de uma situação de meio jogo. É uma situação do meio jogo que vai acontecer algumas vezes. O que vocês têm que prestar atenção? Prestar atenção nos padrões de mate, os padrões de ataque. Por quê? Porque essa posição pode se repetir de várias maneiras um pouco diferentes, mas assim, o padrão é o mesmo. Vocês vão ver em outros exemplos, continuação desse, que isso daí acontece. Mas vamos lá, vamos olhar essa partida aqui, essa posição aqui. As brancas, as negras, vamos olhar do lado das negras. As negras estão ameaçando da mate aqui, em G2, se não tiver essa torre aqui, certo? Em peças, ó, a quantidade de peças estão exatamente iguais, cada um tem uma torre, um bispo e um cavalo, e um bispo e a dama. O número de peões está o mesmo. Aqui na ala da dama, na ala da dama, as brancas têm um peão a mais. E na ala do rei tem um peão a menos. Certo? Aqui tem os peões fracos, como esse daqui de C, esse peão de C aqui, esse peão aqui de A é fraco. Aqui também tem, né? Esse daqui de H7. Tá, e quem joga são as negras. O que está acontecendo aqui que é muito desagradável? Que as negras têm um bispo muito forte. Olha o bispo, ele está atravessando. O bispo está atravessando. Olha a força dele, ó. Ele atravessa a diagonal toda ameaçando o rei. Quer dizer, se eu não tivesse esse peão de H7, eu poderia entrar com a dama aqui e dar mate nele. Só que tem o peão da H7, então eu não consigo entrar. Tá? Aqui o dele é a mesma coisa, tem a torre, eu não consigo entrar. O que as negras pensaram, assim a princípio? Só que aí tem uma debilidade, mas o que tem do outro lado das brancas? Tem essa coluna E vazia, essa coluna E perigoso da mata do corredor aqui, porque o rei não tem para onde escapar. Então, tão cheio de situações que podem acontecer aqui, certo? Quem joga são as negras. O que a negra pensou? Se ele atacar meu peão, o rei protege o peão. Realmente, o rei protege o peão, tá? Ele pensou assim, só que ele tem que, não pode esquecer que ele tem o adversário do outro lado, né? Mas ele pensou, ele podia também, não precisava nem atacar, ele podia entrar com a dama aqui, em H6, ameaçando mate aqui, junto com o bispo. Quer dizer, em dois lances ele dava mate. O que o cara das negras pensou? Ele dá em dois, mas eu posso dar em um. Talvez. Como? Jogando, jogando esse lance. Torre 8. Por quê? Porque com torre 8, ele pode justamente entrar nessa coluna aqui e dar mate. Tá? E olha a situação. Como que você defende? Esse peão aqui, que teoricamente era o único que ia dar para dar um respiro pro rei, não pode ir para G3, porque senão a dama entra aqui. Pega a torre, essa dama vai proteger a torre, mas ele pega com o bispo, daí ele ganha uma torre e dá cheque, tá? Quer dizer, é ruim. Então ele não vai poder fazer isso. Se ele jogar a torre branca aqui, a dama está protegendo a torre, entre aspas, porque ele pode atacar torre por torre. Se você pegar aqui, você leva mate aqui.
tá? Então, assim, tá um pouquinho complicado. Mas tem uma jogada aí que ele não pensou. Que nem diz o pessoal, ele esqueceu que ele tem um adversário. Ele só pensou no lance dele, que realmente é bom, mas não pensou no contra-ataque que poderia vir. Por quê? Se você olhar esse peão aqui, esse peão aqui pode ser atacado pela dama. O rei está defendendo, sim, o rei está defendendo, ele vai pegar a dama. Mas ele está dando cheque, é o lance forçado. O rei vai ter que pegar a dama de qualquer jeito. E o que, que ele vai fazer daí? Agora, o que, que é aqui? O que, que dá para você perceber? Que dá para dar um mate forçado. Ó. Se você for ver, ele está dominando essa diagonal de, de A1H8, muito poderosa, a principal diagonal. Qual o lance que o cara não viu? O sacrifício da dama pelo peão. Por quê? A hora que ele vem, a hora que ele vai ter que defender de qualquer jeito. Ele vai ter que defender porque se ele sair aqui, ele leva o mate aqui. Então não tem jeito, ele vai ter que pegar. Ele não pode. Então ele vai fazer o quê? Ele vai capturar a dama. Se eu tirar essa torre aqui, eu tomo o mate. Mas se você der cheque, quem joga vai ser. Ele vai ter que movimentar o rei, ele não vai poder movimentar a dama. Cheque, o rei só tem uma casa para ir, que é essa casa de G8, e você faz o quê? Mate aqui. Olha, você sacrificou entre aspas a dama e ganhou o jogo. Na realidade, o cara não pensou no adversário, né? Ele pensou só nele, porque qual que era, voltando no começo, qual que era o principal, o único, um lance que defendia, você tinha dois lances que ele podia fazer. Esse peão aqui, opa, esse peão vinha aqui, opa, esse peão jogar esse peão aqui em, deixa eu jogar um lance só para mexer lá. Ele podia ter jogado esse peão aqui, porque a dama não ia conseguir entrar, tá? Desse jeito a partida ficava empatada. Tá muito equilibrado. Se você for ver, tá tudo equilibrado. Lógico, antes de jogar essa torre aqui, né? Essa torre ia estar aqui, ele ia ter que jogar esse. Mas deixa eu jogar, ele tá deixando mexer por causa de jogar aqui. Você ia fazer o quê? Você ia jogar aqui, tá? Ele não vai conseguir dar mate. Mesmo ele tendo esse bispo fortão. Esse bispo que tá pegando a diagonal inteira aqui. Ele tá pegando a diagonal inteira fortão, mas assim, a dama não vai conseguir entrar aqui. Então aquele tipo de mate não dava para dar. Vamos voltar. Vamos voltar, desse jeito. Qual outro lance que ele podia fazer? Ah, não é esse bispo que é o bispo mau, esse bispo perigosíssimo que tem aqui? Se eu avançar esse peão aqui, se eu avançar esse peão aqui para F, ele vai fazer o quê? Ele bloqueia o bispo.
Ela não está deixando porque é a vez das brancas. Vamos mexer um aqui. Ele faz o quê? Ele bloqueia o bispo. Por quê? O bispo não consegue entrar aqui. E o bispo não vai conseguir capturar porque tem duas defesas. Tem a dama e a torre e a dama protegendo o peão de F6. Ele evita o mate também. Tá? Então, ele, na realidade, o que aconteceu? Ele não pensou no adversário dele, né? Ele foi lá, jogou um lance que era bom. Sem dúvida que esse lance aqui é bom. Só que ele não pensou no impacto que esse lance ia dar para ele, né? Mas é assim, o que você tem que prestar muita atenção, que esse padrão repete. Você vai ver que ele vai repetir um pouco, ele vai com algumas sutilezas, algumas coisinhas um pouquinho diferentes, mas assim, a estrutura padrão dele vai se repetir. Então você tem que ter muita atenção e assim, aprender os padrões, tá? Valeu, pessoal. Logo, logo já começo do outro exemplo, tá bom? Muito obrigado e até mais. Espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado.